vamos para a nossa primeira técnica, né? E aí, essa primeira técnica, vamos pensar que vocês precisam, né, decorar uma história, como a gente, às vezes, em algumas tarefas que a gente fez. E aí, uma técnica muito bacana é o encadeamento de ideias lógicas, né? Então, o que vocês acham? Que é mais fácil a gente decorar palavras completamente soltas, que não têm relação nenhuma entre si, ou uma história que tenha início, meio e fim e faça sentido, né? Então, quando a gente cria, a gente faz um encadeamento de ideias, a gente cria uma história que provavelmente vai ser mais fácil da gente, poxa, se eu falei isso, se a pessoa fez isso, se eu disse que isso aconteceu, provavelmente, lembrando, né, do que eu já li, do que eu falei antes, essa outra ideia vai puxar que ele foi, que ele veio, que o objeto caiu, que tocou a campainha. Então, quando a gente cria uma história com início, meio e fim, o início vai puxar o meio vai puxar o fim, né? Então, quando a gente liga, né, os objetos de uma história, então, se a gente, por exemplo, a gente falou sobre, teve uma tarefa que a gente passou para vocês essa semana, que era para memorizar palavras completamente aleatórias, né? E aí a gente pediu que vocês criassem uma história com essas palavras. Então, provavelmente, vocês vão lembrar mais facilmente dessas palavras por conta dessa história que vocês criaram. Por quê? Porque os objetos que vocês, as palavras, né, que estavam ali, foram interligados, formando uma cadeia, né, associando um item ao outro. Então, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e assim por diante. Então, memorizar palestras, discursos, artigos, tudo isso fica muito mais fácil quando a gente começa a encadear ideias lógicas. Só que a gente também pode fazer um encadeamento de ideias ilógicas, né? Imagens ridículas, imagens exageradas, imagens, histórias, né, que sejam muito loucas, são também muito mais fáceis para a gente se lembrar. E aí é importante que a gente pare e pense, mas como que eu posso criar, né, uma história louca, uma história que seja tão absurda, que me chame tanta atenção que eu vá guardar isso? A gente pode trabalhar a desproporção. Então, a gente pega um objeto, né, que a gente precisa decorar, ou uma palavra, transforma isso em algo visual e faz com que aquilo seja uma coisa muito louca, muito, muito ilógica, uma coisa tão absurda que é difícil da gente esquecer. Uma outra coisa também que a gente pode fazer é fazer com que os objetos eles tenham alguma ação. Então, colocar movimento nesses objetos, né? Isso daí fica muito mais fácil da gente recordar, porque vai ser uma associação de uma coisa que é inanimada em uma coisa animada, que é difícil da gente observar. Então, eu vou pensar que aquela garrafa ela está correndo pela sala. Então, provavelmente você vai... Isso é uma coisa tão absurda, tão engraçada até, que vai ser mais fácil de você recordar se você precisar lembrar da palavra garrafa. Exagerar, né? Exagerar na quantidade, exagerar no tamanho desses objetos, ou até mesmo substituir uma ação, né, ou uma coisa que aquilo que aquele objeto, que aquela palavra seja associado a uma coisa, você associar com uma outra coisa completamente diferente, né? Então, por exemplo, fumar um telefone, pregar um cigarro, pescar cadeiras, né? Então, esse tipo de estratégia, né, de substituir imagens comuns por outras, pode também ser uma técnica interessante, bacana de se adaptar. Uma outra técnica também, se a gente precisar, né, decorar um discurso, uma palestra, é pensar em palavras-chave. Por quê? Porque a gente pode decorar um discurso palavra por palavra, né? A gente pode decorar de A a Z, do início da primeira frase até a última.
Só que se a gente esquecer uma palavra, a gente vai perder aquela sequência e vai surtar, né? Porque a gente vai pensar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então, e aí você pode ficar nervoso, não vai conseguir realmente recordar. Então, talvez seja interessante que você leia o discurso todo, né? Você vai ler tudo e aí você vai ficar com aquele papel na sua frente, vai ter uma fala monótona, vai ser um texto comprido. Só que isso também não é tão interessante, porque, ok, você pode não esquecer, você vai passar todas as informações, só que isso para quem está assistindo, não vai ser interessante, né? Não vai ser convidativo. As pessoas vão dormir, as pessoas vão começar a conversar, vão pegar o celular, não vão se interessar tanto, né? Mas é importante que a gente pense que tudo que a gente vai falar para o público, né, para as pessoas, ela vai ter uma sequência de ideias, né? Tudo isso vai ter uma sequência de ideias. E se a gente pensar que essa sequência de ideias, ela sempre vai ter uma palavra-chave, alguma coisa que vai te fazer recordar o assunto que você quer falar, isso é muito melhor. Porque é muito melhor você recordar o assunto do que você falar palavra por palavra. Porque o assunto você pode mudar as palavras e ainda assim transmitir para as pessoas que estão assistindo aquilo que você quer passar para elas. E aí, datas e eventos. Como que a gente pode guardar certas datas, certos eventos? Não são coisas que a gente acaba utilizando muito. Hoje, se eu quiser guardar a data de nascimento ou o aniversário de alguém, eu vou no meu celular, olho lá, está anotado, pronto, acabou. Mas pode ser que você queira guardar aquilo, né, de cabeça. Ou pode ser que o seu trabalho, né, no trabalho você precise saber de certas datas, de certos eventos. E aí tem uma técnica chamada de flashcards, que foi criada em 1970, que consiste em a gente fazer pequenos cartões, de um lado escrever a pergunta e no verso a resposta, né? Então, a gente pode escrever na frente uma data e escrever alguns dados e atrás escrever a data, ou escrever a data e buscar informações sobre o que aconteceu naquela data, né? Então, pode ser frases, fórmulas matemáticas. Isso no estudo, as pessoas utilizam bastante esse tipo de estratégia, né, de técnica. E para pessoas, por exemplo, idosos que têm algum tipo de lesão ou tem algum tipo de processo demencial, ou uma pessoa que sofreu algum tipo de acidente, está com uma dificuldade de recordar familiares, né? Então, a gente pode colocar de um lado desse cartão a foto da pessoa, pode colocar o nome, pode colocar a data de nascimento, datas importantes a serem celebradas. Então, a gente de um lado coloca a foto, atrás coloca o nome, ou então coloca a foto, o nome e atrás a data de nascimento, ou o aniversário, ou quem é aquela pessoa. Então, novamente, para o intuito que você quer, você vai adaptar essa técnica. E se for interessante para você, você abraça ela. Se não, você passa para outra. Então, com esses cartões prontos, né, uma das maneiras que se pode treinar, fazer esse treinamento, é ter duas caixas, né? Numa caixa, você coloca aqueles cartões que você acerta sempre, costuma acertar, que você já está, né, decorado, digamos assim. E numa outra caixa você pode colocar aqueles que você ainda erra. E aí, né, essa técnica, ela propõe, né, ela sugere que você todo dia revise aquela caixa que você tem ainda dificuldade para se lembrar, e que aquela que você já consegue lembrar as respostas seja a cada 2 dias. Poxa, mas todo dia eu vou pegar essa caixa? Você adapta a tua rotina, o teu propósito, ao que você quiser. Então, dessa maneira, essa técnica, ela faz com que você forme memórias mais fortes, repetindo de maneira sistematizada. Então, se você não repetir todos os dias, né, a leitura de um cartão, e aí a cada 2
Se você, hoje eu fiz, amanhã eu não vou fazer, não vou fazer só na outra semana, ok, você vai repetir, mas não vai ser sistematizado, né? Você vai fazer uma repetição aleatória. Se der certo para você, ótimo. Se não der, tenta, né, ver o que seria melhor aí para você pelo menos começar a acertar mais do que errar. E aí, esse tipo de técnica, ele vai estimular essa associação para que você, no momento que você olhar, por exemplo, o rosto da pessoa, você já lembre do nome. Ou se você olhar para a data, você vai lembrar do evento que aconteceu naquela época. Para nomes, né? Uma das grandes dificuldades que às vezes a gente tem é lembrar nomes das pessoas. E aí a gente tenta utilizar aquilo que a gente, as ferramentas que a gente tem. A memória visual, ou seja, aquilo que a gente olha, né? E aí a gente consegue reconhecer com uma maior facilidade, é muito melhor do que quando a gente escuta, do que a nossa memória auditiva. Então, se a gente vê uma coisa hoje e aí amanhã a gente aquilo dali aparecer para a gente de novo, é muito mais fácil a gente falar, eu já vi isso, do que se a gente escutar alguma informação e em outro momento a gente escutar essa informação de novo. Então, por isso que é muito mais fácil a gente olhar para uma pessoa e reconhecer e falar, caramba, eu conheço essa pessoa, do que, caramba, eu conheço essa pessoa, mas eu não lembro o nome dela. Então, quando você for apresentada para uma pessoa, ou quando você estiver num primeiro contato, né, com aquele nome de determinada pessoa, ouvir esse nome de uma maneira atenta, né? Então, assim, ouviu, caramba, mas eu não entendi direito, pergunta, desculpa, seu nome é esse mesmo? E repete o nome, né? Soletrar ou pedir que as pessoas soletrem o nome se você não souber exatamente como se pronuncia, também isso vai reforçar a maneira daquela pessoa, a maneira como você vai guardar aquele nome. Se você perceber alguma coisa estranha, diferente, né? Ou que seja semelhante, enfim, que alguma coisa que te chame a atenção, menciona o fato, né? Fala, caramba, esse nome, eu já ouvi esse nome. Eu vi na televisão. Tem uma atriz que tem esse nome. Nossa, eu nunca ouvi esse nome antes. Ele tem alguma... qual é a origem dele? Da onde que ele veio? Foi inventado? Foi de uma atriz? Né? Então, isso faz com que você também consiga associar esse nome à história dele, né? Repetir o nome da pessoa, obviamente, sem exagero, algumas vezes durante a conversa. Então, se você está conversando com aquela pessoa, você foi apresentada, oi, essa daqui é a Lúcia. Tudo bem, Lúcia? Oi, Lúcia, tudo bem? Meu nome é Eduarda. E aí continua a conversa. Lúcia, você trabalha em quê? Tá bom, isso, aquilo outro. Nossa, que bacana, Lúcia, eu também gosto disso. Né? Então, repetir o nome faz com que aquilo dali soe com uma familiaridade maior, né? E aí, quando você se despedir, também, obviamente, se despedir falando, repetindo esse nome. Para que, obviamente, não seja uma coisa que as pessoas te achem louca de ficar falando o tempo todo esse nome, não exagerar nessa repetição, né? Nas perguntas, não focar tanto nessa conversa no nome, mas de vez em quando trazer a questão do nome para que você consiga lembrar, toda vez que você ouvir esse nome, você associar àquela pessoa que está falando. E aí também o nome e a fisionomia, uma outra técnica, né, de memorização é a gente associar o nome à fisionomia da pessoa especificadamente. Então, você pode não lembrar de nada do que aquela pessoa falou naquele dia, mas alguma coisa no rosto dela vai te fazer lembrar do nome da pessoa, né? Então, quando você conhecer essa pessoa, além daquela outra dica, né, de vez em quando repetir o nome, de perguntar sobre a origem do nome, se ele for diferente, né? Olha para o rosto da pessoa, procura alguma característica ou algum traço que seja, né, que te chame a atenção, olhos pequenos ou olhos grandes, lábios grossos ou lábios finos.
uma testa mais larga, uma testa mais estreita, o tipo de cabelo, enfim, qualquer traço ou detalhe pode ser interessante. E aí, dessa maneira, aquilo dali vai te chamar a atenção. Mas é importante também que você olhe de uma maneira geral para o rosto, porque o rosto é o cartão, né, de visita daquela pessoa. Então, você vai estar observando de uma maneira geral o rosto daquela pessoa e vai, né, o que vai te chamar mais a atenção é aquilo que você vai, aquela característica é o que você vai associar ao nome dela. Então, você pode utilizar, a característica começa com determinada letra, que é a mesma letra do nome da pessoa. A característica rima com o nome da pessoa. Aquela característica é parecida com uma atriz, com um cantor, uma pessoa que eu conheço que tenha o mesmo nome. Então, isso também não é uma coisa pronta, você que vai adaptar para a sua necessidade. Outra técnica é a técnica de trajetória. E ela é muito usada e é muito interessante quando a gente precisa guardar, gravar uma lista ou uma sequência de coisas. Então, por exemplo, você quer fazer compras, mas você não tem nenhum papel, você está na rua e aí alguém liga para você e fala, olha, vai, aproveita que você está na rua, vai no supermercado e compra isso, isso, isso e aquilo. Caramba, se eu não tenho nada para anotar aquilo, como é que eu vou guardar essa lista, esses itens para comprar no mercado, né? Esse é um exemplo, pode ser qualquer tipo de lista ou qualquer sequência. Até uma das que se fala muito para criança, né, ou para jovem que está em época escolar, é como que você vai decorar os presidentes, né, na ordem. Então, isso acaba sendo uma técnica de memorização muito utilizada para você lembrar de todos os presidentes, ou para você se lembrar de talvez alguma coisa do seu trabalho que você precise saber, né, a história, né, a cronologia de desenvolvimento de algum produto, ou que você precise saber a idade da sua empresa, você precisa apresentar, né, datas específicas. Então, para facilitar essa tarefa, você pode imaginar a sua casa, né, a casa que você conhece, que você já sabe de cor, e em cada um dos cômodos, até chegar no último, você colocar um item ali. Você pode pensar que a minha casa é assim assado, e aí assim que eu entro, eu vou encontrar determinada coisa. E essa é a primeira coisa que eu vou comprar. No próximo cômodo, eu vou ter em cima da mesa alguma outra coisa que eu queira comprar. E aí eu vou e passo para o corredor. No corredor eu vou encontrar no chão, do lado da planta, X coisa que eu preciso comprar. Então você vai associar aqueles itens que você precisa guardar, né, que você precisa memorizar para depois lembrar, em alguma coisa, né, que você já tem familiar que é a sua casa. Então, esse recurso, ele é bom para você associar uma ideia muito distante, uma ideia diferente, uma ideia que, né, num primeiro momento você vai usar e depois vai jogar fora, a um ambiente que você tem intimidade. Então, acaba sendo muito fácil de você fazer essa associação e de você recordar depois. Você pode pensar também que tem um familiar em cada cômodo, segurando determinada coisa. Você pode pensar, no meu trajeto de trabalho, né, locais por onde eu passo, e aí esses locais eu vou associar cada coisa, ou num local específico, eu vou lembrar da minha cozinha, e aí na minha cozinha, cada coisa que eu vou comprar está em um local específico, assim que eu entro. De novo, você vai adaptar essa técnica como você achar que seja mais interessante para você. Acrônimos e acrósticos, também para listas e sequências. Acrônimos, eles são palavras formadas por letras que representam outras palavras. Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta de gestão que é muito conhecida para quem trabalha, né, com RH, com administração, que é a ferramenta chá. E essa ferramenta, essa
palavrinha, ela significa conhecimento, habilidade e atitude. Então, você pode criar, né, um acrônimo com aquilo que você quer lembrar, né? O importante é que aquela palavra faça algum sentido para você, para que você consiga. Ah, então a primeira letra, o que que é? Começa com A. Ah, e o que que eu preciso lembrar que começa com A? Fica mais fácil de você recordar. E aí, dependendo da quantidade de letras que a sua palavra tiver, vai ser a quantidade de palavras que você quer se lembrar. E tem os acrósticos, que são frases. Então, os acrônimos são palavras e acrósticos são frases formadas por palavras cuja primeira letra é a dica do que você precisa lembrar. Eu acho, particularmente, essas duas técnicas muito elaboradas. Eu ia ficar mais confusa ainda, mas para as pessoas que conseguem realizá-las, ótimo. Se dá certo para você, utilize. Né? Então, aqui nesse exemplo, né? Se você quer memorizar os nomes dos bairros paulistanos, Moca, Penha, Belém e Carrão, você pode criar a frase: meu pai bebe café. O M de meu, de Moca, pai de Penha, bebê de Belém e café de Carrão. Então, vocês veem que é bem elaborado essa estratégia, essa técnica. Hoje em dia é bem difícil, né? Ou é mais difícil da gente ver as pessoas usando lápis, né? Caneta e papel. A gente vê que tudo que a gente costuma fazer, vou fazer no computador, no bloco de notas, no Word, já vou escrever o e-mail direto, porque se eu errar, é só voltar, não precisa apagar nem nada. Mas a escrita é um método que a gente sempre usou, né? Para qualquer coisa, e ele é ótimo para memorização. Né? Quando a gente usa, né, o teclado ou a tela do celular, a escrita ela se torna muito superficial. Às vezes a gente está escrevendo, a gente nem precisa olhar para o teclado para escrever aquilo. Né? Vai uma coisa muito mais automática. E quando a gente desenha a palavra com lápis, com uma caneta, numa folha, aquilo dali demanda muito mais atenção nossa. Então, aquela informação que você está demorando mais tempo para desenhar no papel, ela vai ser memorizada de uma maneira muito mais fácil, né? Então, se você está estudando para uma prova, se você está escrevendo, né, um discurso ou uma palestra, vale muito mais a pena você escrever toda no papel, para que você, de fato, pare e preste atenção naquilo que você está escrevendo, do que escrever direto no computador, né? A grande questão aí é você, de fato, transformar aquela informação num registro manuscrito, né? Que você perca, de fato, um tempo escrevendo ali. Uma outra técnica que também é algo que quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, né? Apresentar alguma coisa para alguém ou falar em voz alta, mesmo que sozinho, é muito melhor, né? Esse processo, ele facilita muito mais a nossa memorização daquilo que a gente vai falar. Então, explicar o conteúdo que você quer, né, aprender para uma outra pessoa, por isso que é muito bom quando a gente vai estudar em dupla, né, ou em grupo, porque quando você fala para uma outra pessoa, você está escutando aquilo, a outra pessoa vai retrucar aquilo, vocês vão discutir sobre aquilo e aquela informação ela vai estar sendo trabalhada por você, né? Quando você, mesmo que você esteja sozinho, né, não tem ninguém que possa, de fato, conversar com você, você sim pode, de frente para o espelho, ou olhando, né, para a folha de papel e apresentando aquilo. Você pode gravar também para ver se você está gaguejando, para ver se você está falando muito rápido, para ver se você está falando mais devagar. Aquele conteúdo, né, que você está falando, ele vai ser ele vai ter uma facilidade muito maior para ser memorizado, para ser guardado, do que se você simplesmente lesse. Né? Quando a gente fala em voz alta, a gente está usando tanto, né, a leitura
quanto a memória auditiva, a memória visual, quanto a memória auditiva, né? Então, isso vai facilitar bastante o processo. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Alguém já comentou com você, mas em cursinhos, né? Esses cursinhos pré-vestibular, tem até, às vezes, viraliza certos vídeos, porque os professores, eles têm umas manias, né? E eles têm umas estratégias muito boas de explicar a matéria a partir de música. Eles pegam uma batida super conhecida, super popular, e eles modificam a letra para usar aquela melodia, e aí fica mais fácil para que as crianças, os jovens, né, no caso dos cursinhos pré-vestibulares, os jovens, na hora da prova, consigam recordar daquilo. Por quê? Porque a rima, a criação de um padrão rítmico e melódico, ele auxilia muito nessa memorização, né? De novo, a gente vai criar alguma coisa que que é mais fácil, porque quando a gente rima, a gente vai diminuir muito as possibilidades, né? Se eu falo uma palavra, eu diminuo muito a possibilidade do que vai vir depois, porque aquilo vai ter que rimar com aquela primeira palavra. A melodia, né? A gente tem músicas que a gente não escuta há anos, né? São músicas de 1900 e lá vai bolinha, e que a gente conhece, sabe, de cabo a rabo, e a gente canta, mesmo sem escutar muito tempo. Por quê? Porque aquilo dali também, aquela melodia, ela aproxima a gente, ela cria uma coisa afetiva, e principalmente se é uma música que você gosta, fica mais fácil ainda, né? E aí a gente fecha hoje essas técnicas. São técnicas que, num primeiro momento, podem parecer bobas, podem parecer, poxa, mas são coisas muito fáceis. Mas, dependendo de como você vai utilizar cada uma delas, é como vai ser o resultado que você vai ter, né? Se você utiliza aquilo de uma maneira fácil, se você utiliza aquilo de uma maneira adaptada para o que você quer, tem mais chances daquela técnica dar certo e você conseguir o resultado que você quer. Agora, se você pega uma técnica ali, que você, por exemplo, da escrita de lápis e no papel, né? Poxa, mas a minha letra é difícil, né? É ruim, eu tenho problema, por exemplo, tenho tendinite, eu, de fato, tenho uma facilidade muito maior de escrever. Ok, tudo bem, você não precisa utilizar essa estratégia, essa técnica, né? Mas tem tantas outras aqui que foram apresentadas que alguma delas vai, de fato, ser interessante para você e dar bons resultados para você. Esse último slide tem aqui, né, os dados das nossas redes sociais, dos nossos meios de contato, né? Aí nesse computadorzinho tem a nossa tela do Instagram, né, o nosso perfil no Instagram. A gente sempre está colocando lá conteúdos, seja aqui do Neurosênior, ou coisas que a gente acha interessantes, textos, vídeos. Então, é isso. Espero que vocês tenham achado interessante. Agora a gente abre para conversar um pouquinho, né, a respeito dessas técnicas, se vocês já utilizaram alguma técnica, se vocês têm até outra, né, outras técnicas que vocês acham que para vocês dão certo, né?